Olá, amigos usuários do Plano de Saúde Unimed CREA Santa Catarina. Hoje estamos apresentando esse podcast que vai tirar muitas dúvidas sobre esse nosso plano. Então, temos presente na mesa o engenheiro Fabiano, o engenheiro Norton e o Eduardo Arins, que é o gerente comercial da Unimed Joinville. Então, sejam bem-vindos e, com certeza, vamos obter muitos conhecimentos aqui. Fabiano, contigo. Primeiramente, agradecer a presença aqui do Eduardo, né? Essa mesa aqui seleta do nosso grupo de trabalho, que hoje tem feito já um trabalho bastante grandioso em cima desse tema, até porque nos é muito precioso e caro o plano da Unimed. Né? É um plano que começou, ele tem mais de 31 anos, então pode-se dizer que é um plano bastante exitoso, né? Então, ou seja, são 3 décadas em que os profissionais de engenharia são atendidos por uma empresa que tem uma boa prestação de serviço, uma operadora aqui joinvilense, mas com uma abrangência aí, particularmente é um plano nacional, né? E a ideia é que a gente possa pegar hoje, esclarecer as dúvidas dos nossos usuários, aproveitando toda a experiência do Eduardo, que se dispôs a estar aqui conosco, né? O Norte também compõe aí o nosso grupo de trabalho, assim como o Alfredo, assim como o Pulcini também, e tantas outras pessoas que contribuem, para a gente fazer esse bate-papo e esclarecer as dúvidas que são muito interessantes para o nosso usuário. Eduardo, falar um pouquinho a respeito de como é que esse grupo se formou. Na verdade, em janeiro de 2024, nós fomos assim um pouco surpreendidos com um elevado índice de percentual de aumento do nosso plano, que, na verdade, foi o ápice de uma escalada de aumentos cumulativos, né? E esse aumento relativo ao ano de 2023, ele nos acendeu um sinal de alerta. Nós, como usuários, ficamos preocupados com a sustentabilidade do plano e o que estava acontecendo, uma vez que as informações que nos chegavam eram através de comunicados Unimed CREA bastante lacônicos, sem muitas informações a respeito do o que estava acontecendo com o nosso plano. E aí começamos a conversar entre si em grupos de colegas engenheiros que eram filiados ao nosso plano e rapidamente chegou-se a um número de 170 titulares usuários do plano, e aí nós começamos a trocar ideias a respeito de como que nós poderíamos participar, conhecendo melhor o funcionamento do plano e também a respeito de sugestões de melhoria, realmente uma participação efetiva dos usuários nas decisões importantes que envolviam o plano, e principalmente a nossa preocupação é com a sustentabilidade do plano, evitar o envelhecimento do plano, e evidentemente que a gente sabe que com o envelhecimento, com a idade média crescendo, nós teremos mais, a tendência é de custos mais elevados. Então, nós temos que tomar medidas, quer dizer, tem que ser tomadas medidas para garantir essa sustentabilidade. E nós agradecemos muito aqui a tua presença, a tua participação, porque vai nos esclarecer e vai esclarecer aos usuários que estão participando e que vão escutar esse podcast, no sentido de que realmente vamos ter informações bem mais claras e que vão ajudar em possíveis futuras decisões. Aí. Eduardo, por favor, faça a tua apresentação aí inicial, que aí já vamos para o bate-bola de perguntas aí, de esclarecimentos. Perfeito, muito boa tarde. Vou ser econômico na minha apresentação para que a gente possa investir tempo no que nos traz aqui, que é o tema plano de saúde, né? Então, eu sou gerente comercial da Unimed desde 2003. Então, desses 31 anos quase completos aí que o plano de saúde do CREA tem, durante mais de 22 anos eu já estou na Unimed,
Então eu convivi bastante, né? Quando eu cheguei lá na Unimed, esse plano ele tinha aí menos de 6 mil beneficiários e hoje são mais de 23 mil beneficiários. Então todo esse processo, principalmente o processo mais complexo é o regulatório, nós não podemos esquecer, da mesma maneira que o CONFEA é a autarquia federal que rege, regula, estabelece normativos aí para as profissões, né, das engenharias. A Agência Nacional de Saúde tem uma ingerência total sobre a nossa atividade e muito do que a gente faz primeiro passa por esse crivo. Então, boa parte da nossa conversa de hoje ela vai ser pautada por isso. Eu sempre vou ter que falar alguns números aqui, lembrar de normativos regulatórios, porque o objetivo de ter uma agência reguladora é justamente esse, é primar pela excelência da prestação de serviço. Estou aqui, agradeço pelo convite, tenho certeza que vai ser a primeira de muitas conversas que nós teremos aí para eliminar essas lacunas, para que a gente possa ter comunicação bastante assertiva com o beneficiário. Eduardo, nos conta um pouquinho assim do histórico dos reajustes anuais aí dos últimos 5 anos e qual é a perspectiva para o ano de 2026 em termos de reajustes, uma vez que essa é uma preocupação primordial da sustentabilidade do plano e até a permanência dos usuários com a capacidade de pagamento dos usuários a respeito do valor do plano. Perfeito. Eu preciso fazer uma referência histórica muito breve. O porquê da existência de uma agência reguladora, né? A agência reguladora ela foi criada lá em 1999 justamente para proteger o beneficiário e para garantir que as entregas fossem feitas de maneira correta, não estamos falando disso ainda, que é o rol de coberturas da Agência Nacional de Saúde, e para que os reajustes dos preços também fossem justos, tivessem embasamento técnico, não que não tivessem antes. Quem cuidava dos reajustes dos planos de saúde antes da Agência Nacional de Saúde era a SUSEP, a Superintendência Nacional de Seguros. E aí já respondendo para você, a inflação médica ela é um item que está muito descolado do nosso dia a dia. Quem está acostumado com ir ao supermercado, com as suas despesas de casa, energia elétrica, telefone, eventualmente uma prestação ou outra, acaba olhando muito para os índices gerais de preços, né? IPCA, INPC, tem o complicado IGPM, né? Que é o indexador dos aluguéis aí, que num ano está em 2%, no outro está em 32%. Então, quando a gente está acostumado com a inflação geral, a inflação médica nos assusta, para quem não conhece. O que impulsiona a inflação geral de preço, geralmente são as relações de consumo, né? Disponibilidade, oferta e demanda. Na medicina não é assim. Na medicina, a demanda sempre existe, ela é sempre muito alta. E a oferta não. Então, por exemplo, nesses 22 anos que eu estou na Unimed, eu vi vários ciclos de novas tecnologias. Então, por exemplo, 30 anos atrás nós tínhamos o quê? Raio-X e ultrassonografia. Né? Aí apareceu tomografia computadorizada, ressonância magnética, agora tem ressonância 3 Tesla, 6 Tesla, aí veio a tal do PET-CT, do PET-scan, os exames, os testes genéticos. A gente também precisa falar da outra parte, que são os medicamentos, né? Então, a indústria farmacêutica, ela tem um investimento absurdamente alto para o tratamento de uma série de doenças e de doenças que assolam a humanidade. E essas duas forças, das novas tecnologias e dos novos medicamentos, são o que impulsionam a inflação médica. E aqui eu paro, né, de fazer essa referência histórica justamente para quê? Para que o beneficiário sempre consiga fazer essa reflexão. Nós nunca teremos uma inflação médica caminhando perto da inflação geral de preços, porque são um mundo totalmente diferentes. Quando a gente vem para dentro do contrato do CREA, a gente está falando de mutualismo. E o impacto do reajuste, ele também tem
consequências mutualistas. O que eu quero dizer com isso? Durante muito tempo, durante muitos anos, o CREA navegou num mar azul, onde nós não tínhamos grandes impactos das tecnologias, das novas tecnologias e dos novos medicamentos. Até uns 10 anos atrás, nós não tínhamos grandes impactos. De 10 anos para cá, isso começou a aparecer muito. É só as pessoas se perguntarem assim, você não ouvia falar de alguém fazer uma ressonância magnética. Hoje o PET-CT, que é o exame que tem diretrizes específicas para diagnóstico de alguns tipos de câncer, é um exame que todo mundo já ouviu falar de alguém que fez. 10 anos atrás, nós não tínhamos tratamentos oncológicos, como nós temos até na plenária do CREA na semana passada, eu dei um exemplo de uma droga nova, é uma tecnologia medicamentosa que tem um nome comercial de CAR-T-cell, e esse tratamento oncológico ele custa 3 milhões de reais. Ele está sendo indicado por uma quantidade muito pequena de doenças, mas ele está sendo indicado e ele carrega a inflação. Então, entrando aqui no contrato do CREA, durante muito tempo, o mutualismo e uma inflação médica não tão galopante ajudaram. Isso fez com que existisse uma desatualização de preços. O que aconteceu de 10 anos para cá, de 2015 para cá? As coisas começaram a se somar. Então, novas tecnologias, novos medicamentos empurrando a inflação para cima. E aí a gente tem o primeiro efeito do mutualismo. Eu uso o mutualismo quando ele me é interessante. Então, eu fico lá 20 anos pagando pouco em algum recurso. Nem vou falar do plano de saúde. Quando esse recurso começa a subir, eu começo a questionar o mutualismo. Será que eu fico ou será que eu saio? E é nesse momento que a gente precisaria ficar. É só a gente fazer um paralelo com o INSS. O que vai acontecer em 2050? Provavelmente nós vamos ter mais aposentados do que contribuintes por INSS. As pessoas estão saindo, as pessoas estão começando a olhar, não, o regime geral não é bom, eu vou passar para outro regime. Então, esses foram os impactos que nós tivemos nos últimos 10 anos. Nos últimos 3 anos, nós precisamos corrigir esses impactos e também corrigir reajustes aplicados a menor. As negociações que nós temos com o CREA, com a diretoria do CREA, sempre foram muito duras. E de uns anos para cá, nós temos tornado essas negociações mais técnicas. Hoje, lá no CREA Santa Catarina, existem técnicos que de ofício não têm essa obrigação, mas de prática sim, que conseguem discutir comigo ou com qualquer outro especialista em plano de saúde reajustes. Então, o que aconteceu 3 anos atrás? Se percebeu uma tendência à inviabilidade. Então, Alfredo, a gente já conversou muito, inclusive, com números na mesa, né, Alfredo? A gente, durante um ano, nós nos frequentávamos aí em reuniões de horas, olhando números. Chega um momento que a gente precisa cuidar da sustentabilidade. Então, por isso que se começou a aplicar reajustes altos. Esses reajustes não foram exclusivos do contrato Unimed e CREA Santa Catarina. Eles aconteceram em todos os contratos, Fabiano, coletivos por adesão no Brasil inteiro. E em que momento, talvez essa seja a pergunta mais importante que vocês têm a me fazer, em que momento nós estamos hoje? Estamos num momento importante onde existe uma conjunção de fatores positivos. Então, os reajustes que foram aplicados nos últimos anos deram certo. Eles cumpriram o seu papel técnico. Foram contestados, a gente sabe que às vezes não cabe no orçamento familiar, mas eles precisavam ser aplicados. O segundo ponto, existe um trabalho muito robusto de otimização de recursos sendo feitos no sistema Unimed, como um todo. Quando eu falo de otimização, eu não falo de economia, não posso falar de economia. Por quê? A Unimed, o sistema Unimed é o sistema de saúde em Santa Catarina que entrega os melhores recursos. Você vai encontrar no sistema Unimed tratamentos, equipamentos, digo, hospitais, centros de imagem que não se encontram em outras operadoras. E a Unimed tem conseguido fazer isso com uma inflação médica menor do que as outras operadoras. Então, esses números são publicados anualmente, embora exista a inflação, a nossa inflação médica dentro, a variação do custo médico hospitalar dentro da Unimed, ele é maior do que a inflação geral de preços, mas ele é menor do que o de outras operadoras. Então, respondendo objetivamente, hoje o cenário é positivo, nós estamos caminhando ano a ano para reajustes cada vez menores e muito provavelmente esse ano teremos novamente um reajuste menor que o ano anterior. Então, é muito provável, tecnicamente, que nós tenhamos sim um reajuste menor do que em 2024. E essa é a notícia principal, eu imagino que é o que chama a atenção de todos.
Não é sorte. É muito trabalho do sistema Unimed de se reinventar, de otimizar recursos, muito trabalho do conselho de se profissionalizar na compreensão dos dados. Não é possível, como já aconteceu, aqui já vou terminar essa primeira fala para que vocês possam continuar me questionando, nós não podemos correr o risco de aplicar um reajuste que seja simpático aos 23.400 beneficiários, aos 11 mil profissionais do sistema CREA, mas que daqui a pouco, daqui 2, 3 anos, ou se transforme num reajuste impraticável, porque nós vamos ter que buscar essa perda, ou até que inviabilize. E essa é a segurança que eu, inclusive, numa conversa de alguns dias atrás, eu dei a vocês. Com o nível de responsabilidade, tanto que o Unimed quanto o CREA tem hoje para tratar esse contrato, a inviabilidade ela é pouco provável hoje. Perfeito. Eu queria até avançar um pouquinho com a experiência do Eduardo, e até para ele falar um pouquinho rapidamente como é que é essa composição do reajuste. Aí tem aquela palavrinha mágica que todo mundo tem medo, que é a sinistralidade, né? E aí depois a gente também trocar Quando é que ela apareceu? quando é que ela apareceu e por que ela apareceu, né? E como é que o que ela reflete no nosso reajuste. E até na fala do Eduardo ele traz alguma coisa que é o que hoje o usuário quer. Embora tenhamos lá, Eduardo, do outro lado, que faz a gestão, teoricamente, né? Nós gostamos aqui, esse grupo ele tem muito um foco em ter o melhor acompanhamento possível do plano, uma transparência nos dados, nas informações, né? E uma geração de melhoria, né? E esse grupo, ele quer justamente trabalhar ao lado do CREA, né? Por quê? Porque os usuários hoje, eles veem que eles têm uma impossibilidade, porque esse nosso interveniente hoje é o CREA. Mas, ao mesmo tempo que nós temos técnicos do outro lado, eu vou dizer, são técnicos que são engenheiros. Então, de engenharia, nós somos fantásticos. Mas, quando vai para a área da saúde, eu acho que tem que ter essa habilidade técnica também. E, às vezes, até a gente entende aqui no nosso grupo, Eduardo, que, às vezes, tem que ter essa componente mesmo técnica. Quando a gente já teve discussões com o pessoal do CREA lá, quando a gente fala de auditoria técnica e financeira, não é a questão de falar de desvio, é falar de gestão. É gestão, né? Porque, na realidade, eu aqui, não sei vocês aqui, mas eu sou casado com uma enfermeira, então eu trato de saúde dentro de casa. Então, quando eu trato de saúde, ela fala assim, família, gestão é justamente vocês entenderem que vocês são uma massa importante para a Unimed e é uma via de mão dupla. Tem que ser um convênio que tem que ser bom para as duas partes. A Unimed com certeza vai fazer a parte dela, dos controles dela, e vocês têm que melhorar os controles de vocês também. Porque tem os gastos, às vezes, excessivos por parte do próprio usuário, né? Que a gente sabe que existe, mas a gente sabe que o CREA não está no dia a dia para fazer isso. Então, a gente também, hoje, o nosso grupo discute, olha, se a gente também tivesse essa gestão que até aprofundasse estratégias para a gente minimizar o impacto do reajuste. Né? E a gente vê isso nas falas de vocês, em outras reuniões informais, que a Unimed é sempre muito parceira, até no sentido de divulgar a informação, né? De nos dar os dados que a gente precisa. Só que esses dados, às vezes, eles não conseguem vir direto para o usuário. Eles vão primeiro no CREA, e é essa forma que talvez a gente tenha uma oportunidade disso. Mas eu queria que tu explicasse um pouquinho dessa formação desse Perfeito. Excelente pontos abordados, Fabiano. Primeiro, sinistralidade é uma palavra estranha que corresponde a uma coisa muito simples. A sinistralidade ela é a proporção do quanto das mensalidades que a gente recebe dos beneficiários, de quanto isso é consumido. Então, por exemplo, se a cada R$100 que a gente recebe de mensalidade, a gente tem R$90 de consumo, eu divido 90 por 100, chego a 90%. A sinistralidade do contrato é 90%. E onde ela entra no reajuste? A ciência atuarial orienta, o atuário é o profissional que tem a formação e a responsabilidade do cálculo do risco e do preço para qualquer tipo de seguro. Seguro de carro, seguro de vida, previdência. Então, todas as reformas, inclusive previdenciárias, deveriam passar e devem, certamente passam pela mão do atuário, porque o atuário precisa fazer um exercício estatístico não é futurologia, mas é de analisar as tendências, né? Uma probabilidade, né? De probabilidade, muito bem. A sinistralidade ela tem essa função. Então, por exemplo, dentro do contrato do CREA, existe um cálculo que estabelece quanto se admite como ideal de consumo de tudo que a Unimed recebe. Essa conta sai da cabeça de quem?
presidente da Unimed, do Eduardo? Não. É a ciência atuarial que orienta. É feito um estudo de todas as nossas despesas, inclusive as não assistenciais, despesas administrativas, tributárias, financeiras quando existem, provisões obrigatórias, só para vocês terem ideia, a Unimed hoje tem cerca de 40 milhões de reais que estão em aplicação vinculada. São provisões que a INS nos obriga a ter para proteger a operadora e a operação. O atuário ele considera esses valores e ele que projeta quanto que a Unimed pode admitir de consumo da sua receita. A Unimed Joinville tem nota técnica atuarial estabelecida em 75%. Então, o ideal é que a despesa do contrato do CREA consuma 75% da receita. Isso está registrado lá na Agência Nacional de Saúde. Isso é igual em todas as operadoras? Não. Tem operadora que trabalha com 70%, com 65%, tem operadora que trabalha com 60%. Tudo demanda da despesa administrativa. A nossa despesa administrativa, a despesa administrativa da Unimed Joinville, provavelmente está entre as 10 menores do Brasil. São 670 operadoras em atividade hoje no Brasil, não só Unimedes, 340 são Unimedes, o restante é outras empresas. A nossa certamente está entre as 10 menores despesas administrativas. Então a nossa necessidade de sobra é menor. Por isso que a gente precisa de 25% de sobra bruta. Toda vez que ultrapassa os 75%, a gente tem o primeiro gatilho. Então esse é o primeiro componente da fórmula. O segundo componente, ele é um componente inflacionário. A sinistralidade, o índice de reajuste técnico, que é o índice que usa a sinistralidade, ele tem um objetivo na conta: recolocar os valores. Olha, imagina na economia doméstica, eu ganho R$1.000 por mês, preciso que me sobre R$100 por mês, e de repente num determinado mês eu percebo que eu gastei 950, não sobrou 10%, só sobrou 5%. Eu tenho duas opções: ou vou ao meu empregador e peço um aumento, ou eu diminuo as minhas despesas. Na medicina, a gente não consegue fazer essa diminuição de despesas. Eu não posso dizer para um paciente oncológico: olha, eu não vou prescrever, a gente não vai liberar esse mês a tua terapia oncológica porque a despesa ultrapassou o limite técnico. Então, a gente tem que atuar na outra parte, que é o reajuste. Já o reajuste inflacionário, que no contrato do CREA e IGPM, e nesse ano ele vai ser muito favorável, porque o IGPM está aí na casa dos 3%, né? Então, ele está muito menor do que os outros índices, né? Menor que INPC, menor que IPCA. Então, já o indicador inflacionário ele tem outro objetivo, que é prever os aumentos futuros. Então, o reajuste pela sinistralidade tem o objetivo de trazer a mensalidade para valores ideais. E o reajuste pela inflação tem o objetivo de compensar os aumentos que vão acontecer nos próximos 12 meses. A gente reajusta a mensalidade uma vez por ano, só que a despesa vai subindo todos os meses. Isso é meio técnico, é meio maçante, mas como teoricamente todo mundo que está nos assistindo é de exatas, né? Eu acho que a compreensão vai ser simples. Então, o objetivo da sinistralidade é esse. E a sinistralidade vem reduzindo, tá? Ela vem reduzindo e esse retorno certamente vai ser sentido pelos beneficiários. Tu comentaste, e aqui eu vou abordar rapidamente para não consumir demais tempo, sobre o grupo de trabalho ao lado do CREA. Eu preciso trazer uma tranquilidade para quem está nos assistindo. A Unimed, não só por opção, mas por compliance, respeita integralmente o sigilo médico e a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós fazemos um compartilhamento de dados econômico-financeiros com o CREA, mensais. Mas nenhum dado de nenhum paciente circula. Nenhum dado de nenhum paciente sai do sistema da Unimed e vai lá para o CREA. Isso é importante que o beneficiário saiba. E com certeza, eu estou tomando a liberdade de comentar, e tu mesmo já me disseste, Fabiano, várias vezes isso, vocês não querem saber o que as pessoas estão fazendo. O que se pretende entender é como estão sendo efetuadas essas despesas. Então, mensalmente, nós encaminhamos relatórios econômico-financeiros. E esses relatórios econômicos financeiros, e eu apresentei na plenária também na última sexta-feira, a gente abre por grupos de procedimentos. E quando a gente faz essa primeira abertura, ela é muito didática, porque hoje a gente percebe que o maior volume de consumo está em medicamentos, que é o maior impacto que a gente tem hoje. Por último, tu comentaste do CREA como um interveniente. Essa é uma outra questão importante e daqui a pouco, eu não sei se algum de vocês aqui é advogado, mas daqui a pouco isso pode passar por algum advogado. O CREA é o contratante desse plano. Tá? Então, existe uma resolução normativa que era originalmente de número 95, hoje ela tem o número 557 da ANS,
que ela estabelece quem pode contratar planos coletivos. E ela tem um capítulo só de planos coletivos por adesão, que são esses planos associativos. E o Conselho Profissional, ele é uma das entidades prioritárias lá que pode contratar. Então, o CREA, não estou falando da legislação do CREA, estou falando da legislação dos planos de saúde. Então, o CREA, ele é o contratante. Por isso que é com o CREA que a gente negocia reajuste e é para o CREA que a gente encaminha dados estatísticos. Eduardo, eu acho que essa questão é muito clara e nós não, em momento algum, a gente quer contestar essa situação. Uhum. O que nós queremos é que, como usuários e como pagantes do plano, a gente quer ter acesso e participação. Por exemplo, tu citaste aí a questão dos números, o uso do plano e até mesmo a questão da idade média do plano, tá? E no nosso grupo nós estamos gerando ideias que a gente gostaria de fazer chegar tanto ao CREA quanto à Unimed para oxigenar o plano, para dar uma sustentabilidade de longo prazo no plano. Porque se a gente ficar apenas assistindo o plano se dirigindo à pior situação, que é o aumento indiscriminado da idade média, nós já sabemos qual é o resultado baseado na fórmula que está conveniada. Ou seja, a taxa de sinistralidade vai subir e, obviamente, o valor do plano vai subir. Então, o que nós realmente queremos é, primeiro, entender o plano a fundo, ter conhecimento dos dados, mas também depois ter a possibilidade de apresentar e de sugerir alternativas de melhoria dos números do plano. Perfeito. Observações muito rápidas sobre isso. Essa tua dúvida é importantíssima, é nossa, e o ano passado, durante a nossa negociação de reajuste, ela veio muito forte. Então, eu apresentei lá, o ano passado, e inclusive agora na última sexta apresentei na plenária também, de novo esse dado atualizado, um estudo que nós fizemos dos últimos 10 anos. Em 2015, entraram cerca de 700 novos beneficiários nesse contrato. Cerca de, porque é 705, 700 e pouco. Ok, tá? números redondos. A idade média desse grupo lá em 2015 era de 35 anos. Hoje eles estão com 45, certo? E o ano passado, 2024, entraram 1.409 beneficiários. Esse número eu tenho de cabeça. Idade média, 28 anos. Por quê? O que ocorreu nesse tempo? Nós conseguimos aprovar de maneira legal algumas alterações ao longo do tempo. A principal alteração é uma alteração de precificação. Os beneficiários que começaram a entrar em 2017, 2018, tiveram uma condição de preço diferente. A ANS, ela tem uma lógica que todo mundo vai entender o que eu vou explicar agora. A ANS sugere o seguinte, que o plano de saúde ele tenha 10 faixas de preço. Que essas faixas que eles pré-estabelecem, elas começam de 0 a 18 anos, elas vão aumentando de 5 em 5 anos, e o último reajuste nessa última atualização da ANS é o 59. Então são 10 faixas de preço. E a ANS diz o seguinte, o normal e o ideal, ou o máximo, como queiram, deve ser que a pessoa de 59 anos pague 6 vezes o valor da pessoa que tem 18. Então, se eu pago 100, a pessoa de 59 paga 600. Por que isso? Porque quem tem 18 usa pouco, quem tem 60, por motivos óbvios, tem uma tendência de usar mais, né? O plano do CREA não tinha isso. E nós conseguimos, eu não consigo precisar o ano, mas deve ter sido lá em 2016, 2017, nós conseguimos aprovar uma alteração de contrato. Então, nós fechamos os ingressos no outro formato, que eram só 2 faixas de preço. Então, o que acontecia? O plano ele era interessante para quem tinha mais de 50 anos, mas ele era muito desinteressante para os jovens. E, fazendo agora a mesma comparação com o sistema geral aí de aposentadorias, o grande problema é esse, a gente precisa ter gente entrando, a base da pirâmide tem que ser feita por pessoas jovens. E nessa alteração, nesse gráfico que eu apresentei lá na plenária, isso fica muito gritante. A gente conseguiu sair de 2015 de 700 beneficiários com idade média de 35
para hoje, para agora, o único ano que a gente tem fechado 2024, 1.409 vidas e 28 anos. E por último, existe uma ação que ela ainda está em percurso e sempre temos que revisitar. Ela já deu muitos frutos, que é o CREA Júnior. Então, essa é uma outra ação que foi aprovada muitos anos atrás, inclusive com questionamento de ordem legal. O membro do CREA Júnior, como ele tem registro ativo no conselho profissional, ele não pode exercer a profissão, mas ele tem registro ativo. Ele pode ingressar no plano de saúde. E ele tem vantagens de preço, vantagens de carência. Hoje nós temos aproximadamente 600 a 700 jovens que entraram por esse benefício. Ou enquanto estavam estudando, ou quando eram recém-formados, porque o recém-formado também tem vantagem. Essa é uma das estratégias, Norton. Inclusive, nesse exato momento, a gente está rediscutindo esse modelo, porque a gente precisa modernizar a troca de informações. Existe uma fragilidade na certificação de que o beneficiário está estudando. Então, o que vai ser implementado agora? Enquanto não se tem APIs com as universidades, a gente implementou uma declaração com uma foto do beneficiário. Olha, eu declaro que eu sou estudante de uma das áreas de engenharia, estou com o meu vínculo lá no CREA Júnior ativo, e ele manda isso para nós. E essa é uma prova, ele assume uma responsabilidade legal sobre isso. Então, só para dar exemplo de uma ação que foi feita, né, ao encontro do rejuvenescimento do plano. Agora eu vou te dizer outra, que é muito importante. Eu fiz uma pesquisa lá na plenária, na sexta-feira. Pedi para levantar o braço. O Ferraro estava lá, o Júlio estava lá. Pedi para o pessoal levantar o braço quem estava no plano do CREA. E assim, eu fiz uma conta, até perguntei se o pessoal se procedia, eu fiz uma conta assim de uns 30% a 40% levantou o braço. Esse número precisa ser ampliado. O conselheiro, que é o representante das regiões no CREA e acaba sendo também representando o CREA nas regiões, ele precisa nos ajudar. Ele pode divulgar o CREA, pode divulgar dentro das universidades, dentro, né, das suas entidades regionais. Principalmente o convênio com o CREA Júnior. Eduardo, eu acho que aqui o Eduardo, ele basicamente ele trouxe, ele levantou a bola para uma coisa que é o que o grupo de usuários, o nosso grupo, ele discute. Hoje nós temos uma potencialidade de várias estratégias para ter sustentabilidade, só que se nós não tivermos essa aproximação com o CREA, e no sentido de ele abrir essa porta para que a gente crie estratégia, porque para nós é muito claro, a gente sabe que a função do CREA é justamente dentro das atribuições profissionais do CREA, não vai ficar lá discutindo o nosso plano de saúde. Ele não vai fazer essa gestão do plano de saúde. Mas se nós tivéssemos realmente já, e eu defendo essa tese, é como se eu tivesse um Eduardo, um Norton, que a vivência dele é viver o plano de saúde, e eu tenho certeza que dos 24 mil usuários, se fosse aumentar R$2 ou R$3 na minha parcela, para você ter um grupo profissional que vá criar essas estratégias, isso sairia um custo-benefício muito barato. Só que tu já citou, e isso que vocês não conseguem o quê? Junto com o CREA, empregar energia para fazer estratégia, de buscar. E não só esse profissional que é esse jovem que está lá no CREA Júnior, mas veja que nós temos outras potencialidades dentro do próprio plano, que é justamente, às vezes, Eduardo, nós temos mau uso do plano. E é pelo próprio usuário, mas eu não tenho alguém dando, por exemplo, o alerta. Tu falou aqui uma palavra para mim bacana, tu solta gatilho, informando que, olha, sinistralidade vai aumentar. Mas o que a pessoa que pega essa informação faz com que a Unimed já deu esse gatilho? Olha, esse mês aqui a sinistralidade está apontando que ela vai subir. Opa, você tem que ter medidas mitigatórias. Então alguém tem que viver isso. Então é muito bacana entender que o nosso grupo de usuários ele é super importante. Para o quê? Para que a gente comece a virar uma página para essa questão de uma gestão do nosso plano. E essa pesquisa informal que tu fizeste lá na plenária, nós já sabíamos disso. Nós já sabíamos disso, porque justamente esse é um dos questionamentos de que muitas vezes quem está opinando ou quem deveria se debruçar sobre o assunto, nem usuário é do plano, tu entendes?
Então, é essa a nossa briga, vamos chamar assim, o nosso discurso, é de que realmente os usuários, que é o que estão sustentando o plano, eles tenham uma participação, uma representatividade e tenham acesso ao modelo de gestão que vem sendo adotado. Isso que tu acabaste de dizer, nós já tínhamos percebido esse fato. Ou seja, quando tu diz eu apresentei os dados na plenária, os dados da plenária eles fazem sentido para 30% dos que estavam presentes na E plenária. a fala dele. Quando eu falei em 30%, eu vou te dizer porque eu achei que seria menos. Vou fazer uma outra comparação. O CREA tem 50 mil profissionais, acho que é ativo 50 mil. Dado de Google aí, se eu não me engano, em Santa Catarina. Eu acho que é 60 mil. 60 mil? 60 mil. Enfim, a gente tem 11 mil titulares no plano. Então, a proporção que eu imaginei que teria na plenária é a mesma. Então, ali, 15% a 18%. Então, ela ultrapassou a minha expectativa. Outra questão importante sobre... Questão de ponto de vista, né? Porque para nós... Como é que é? Copo meio cheio, copo meio vazio, né? Quando eu olhei, eu achei o copo meio vazio. Porque se a gente começar a olhar para todos os outros conselhos, eu não vou nominá-los aqui, mas desses 22 anos que eu estou na Unimed, eu já andei por todo esse Brasil a convite de CREA, inclusive a convite da Mútua Nacional. Por quê? Porque eles queriam espelhar o modelo daqui. E aí eu acabo ficando sabendo que, muitos conselhos, a maioria dos conselhos não consegue começar um plano como esse. Talvez até pelo motivo que você comentou, porque não tem mão de obra dentro para poder fazer essa alavancagem inicial. E muitos também não conseguem ter organização que o CREA tem, porque não vou nominar para não desprestigiar amigos, eu tenho amigos aí de várias profissões, mas o CREA tem uma organização enquanto entidade muito forte, muito imponente, e certamente isso impacta no plano de saúde. Outra questão legal, importante. A interferência dos beneficiários no produto, ela tem um caminho legal. Então, o que eu posso deixar aqui como contribuição para esse grupo, primeiro item, que nós tínhamos conversado, inclusive tivemos uma conversa pregressa a essa, para que eu pudesse entender, né, os anseios do grupo. Qualquer beneficiário do CREA que queira conversar sobre o seu plano de saúde com a Unimed precisa ser acolhido. E esse caminho aberto, isso é regra de funcionamento da Unimed. O grande diferencial da Unimed é ela ser o modelo cooperativista, ele traz isso. E isso ninguém vai nos tirar. O presidente da Unimed Joinville, o Dr. Altair Carlos Pereira, está aqui em Joinville, fica ali na Orestes Guimarães 905. Isso nenhuma empresa do porte da Unimed vai conseguir entregar. Então a gente consegue atender os beneficiários, conseguimos ouvir. A troca de informações e a interferência no processo, ela acaba se limitando por questões de ordem legal. Quem assinou o contrato. E nós não podemos esquecer também, aí tem um outro estudo que nós podemos ser parceiros, inclusive, do grupo ou do CREA. A gente precisa comparar o CREA com outros conselhos. Porque esse copo meio vazio, copo meio cheio, a gente precisa dirimir essa dúvida com dado estatístico. E ele está aí para ser utilizado. Então, por exemplo, a gente está conseguindo neutralizar praticamente o envelhecimento do CREA. O CREA hoje está envelhecendo menos de meio ano por ano. Esse é um dado estatístico que eu posso compartilhar com vocês. Se ele está envelhecendo menos de meio ano por ano, quer dizer que está entrando jovem. Está morrendo menos gente, a gente não tem dúvida disso, né? Tanto é que a idade média do brasileiro está aumentando, e a nossa aqui em Santa Catarina é maior ainda. 76, 79, expectativa média. Então, assim, muito provavelmente nós já tenhamos um perfil melhor do que de outros estados e de outros conselhos. Eu não digo isso para desencorajar as ações, mas para que a gente entenda que o desafio é grande. Agora, a gente vencendo as questões de ordem legal para proposituras, e esse, inclusive, é mais um assunto de vocês, interno do Conselho até do que nosso, não tenho dúvida de que a Unimed tem, aí você tocou numa palavra, Fabiano, que a gente precisa de estratégias, né? Não é nem de uma, né? Na verdade, são várias, não tem nada milagroso, então são várias pequenas estratégias. A gente está se reinventando o tempo todo,
né? Um outro tema, só para eu finalizar essa parte aqui e poder ouvi-los, existe uma segurança do sistema Unimed que é a governança. Então, vira e mexe, as pessoas ouvem falar, tem uma Unimed passando por dificuldade financeira, tem outra Unimed. A maioria das Unimedes não passa por dificuldade financeira. Em Santa Catarina, todas estão no azul, são 22 Unimedes. E existe um modelo de governança muito ativo aqui em Santa Catarina. E isso traz que ganho para o beneficiário? Auditoria, muita auditoria. O nosso processo ele é muito auditado. Então, a prova disso é que, às vezes, alguém acaba recebendo uma negativa de cobertura lá na ponta. E é por quê? É porque aquele procedimento não está no rol da ANS, a gente tem que praticar aquela informação de que aquele procedimento não é coberto. Então, assim, a gente não está falando só de estratégia de um lado, a gente não pode olhar só para a estratégia de crescer a carteira, de empurrar a gente para dentro, a gente precisa pensar na estratégia de cuidar das 23.400 vidas que já estão dentro. A gente tem que trazer jovem para fazer um balanço, mas essas estratégias de manutenção também são importantes. E isso, em outro momento, a gente também pode conversar longamente com vocês. Legal. Eu acho até que o Eduardo já nas entrelinhas deixou, eu acho que é uma preocupação que tem às vezes do usuário, é ele entender assim, Eduardo, pô, mas a Unimed lá no Rio de Janeiro está dando prejuízo, lá no tal lugar, isso não está impactando na nossa Unimed aqui? Isso não mexe no nosso reajuste? Vocês não cobrem o outro lá? Então, acho que seria bom falar um pouquinho sobre isso para que isso fosse um pouco mais esclarecido. Perfeito. O sistema cooperativista ele é regido pela lei das cooperativas e as cooperativas são singulares, são independentes. A Unimed de Joinville Cooperativa de Trabalho Médico é uma Unimed singular, ela é independente de todas as outras, inclusive do ponto de vista legal, registro na ANS. Quando uma Unimed passa por dificuldade financeira, as outras Unimedes não são atingidas com isso. Existiu uma Unimed recentemente, para a qual foi dado bastante publicidade, e é importante que se dê publicidade para isso, é um direito do beneficiário, que é a Central Nacional Unimed. A Central Nacional Unimed é uma empresa do sistema Unimed, da qual todas as Unimedes são sócias. Tá? A Central Nacional Unimed começou a perceber desequilíbrios econômicos financeiros já no ano de 2023. E de lá para cá, todos os entes importantes começaram a prestar mais atenção na Central Nacional Unimed. A Unimed do Brasil, que é o ente do próprio sistema, começou a avaliar mais de perto. A Agência Nacional de Saúde começou a olhar mais de perto. Certamente, o Ministério Público também começou a olhar mais de perto. Quando se percebeu que existia um risco à operação, o sistema Unimed se reuniu para discutir possibilidades. Então, uma série de ações de governança foram implementadas, troca de diretoria, auditoria de empresa de renome mundial, utilização de ativos garantidores para aporte, e isso foi amplamente divulgado, para melhoria principalmente do caixa, né, para estabilizar. E aqui um dado importante, o presidente da Central Nacional Unimed, o novo presidente, participou de uma reunião aqui em Santa Catarina 2 semanas atrás. A Central Nacional Unimed vinha rodando alguns meses com liquidez corrente abaixo de 1. E agosto foi o primeiro mês com liquidez corrente 1. Então, os compromissos imediatos estão sendo honrados. Isso é muito importante. Melhoria de capital, de patrimônio líquido. Então, a Central Nacional Unimed está sim recebendo ajuda das Unimedes do sistema, porque todas são sócias. A Central Nacional Unimed é a Unimed que faz a gestão da rede em São Paulo. A Unimed paulistana fechou, muitos anos atrás, e quem assumiu aquela rede é a Unimed Central Nacional Unimed. Então, quando eu preciso, ano passado, precisei 2 vezes, estava em São Paulo, precisei ir no hospital. Quando eu utilizo o Unimed lá em São Paulo, quem faz a gestão daquela rede é a Central Nacional Unimed. Então, a gente precisa que ela exista. E esse esforço foi feito nesse sentido. As Unimedes fizeram um repasse de aproximadamente 10% das suas provisões obrigatórias, isso inclusive após conversa com a INS, em favor da Central Nacional Unimed. Isso quer dizer o quê? Não impactou 1 centavo na mensalidade do beneficiário. Não retirou 1 centavo do nosso orçamento aqui, por exemplo, da Unimed Joinville, para a melhoria do nosso centro hospitalar, compra de equipamentos.
Então, esse é o ponto mais importante. Sim, existe um cuidado dentro do sistema Unimed para que uma unidade importante não desapareça. Essa ajuda ela não foi feita de olhos fechados, então teve uma série de ações de governança muito rígidas que foram feitas e os dados, inclusive os dados são públicos, eu comentei contigo, né? O BI da INS é um BI aberto, esses dados são públicos e sim, a Unimed Central Nacional começa a melhorar. Agora, é a única. Tem um outro exemplo bem prático para dar para vocês, Unimed Rio, lá no Rio de Janeiro. Essa Unimed ela foi incorporada pela FEG, que é a Federação das Unimedes do Estado do Rio de Janeiro. Não temos nada a ver. Não tem nenhuma ligação conosco. E está na mídia, né? Mas de qualquer forma, o que nos cabe é informar ao beneficiário. Não é porque não faz parte do nosso sistema que nós não nos importamos. Se em algum momento a Unimed Joinville puder participar de algum plano de recuperação, ela vai participar. Não foi chamada, não houve nenhuma colaboração. Só para vocês terem ideia, o que nós fizemos é mapear quantos clientes nós temos lá. Então, nós temos pouco mais de 200 clientes que eventualmente estão no Rio de Janeiro. Então, para esses, nós estamos de olhos abertos para, se eles tiverem alguma dificuldade de uso, a gente vai ter que interferir. Consegui ser explicativo? E assim, de forma prática, seria, ou seja, quando vocês fazem esse apoio lá, ele não vai refletir num próximo reajuste. Não pode. Ele vai ser usado uma reserva técnica que existe para E que só foi utilizado por com autorização. Autorização, porque existia lastro financeiro, o sistema Unimed não faria loucura. Norton, você tocou num ponto muito importante. Qual é a despesa que impacta no reajuste do plano de saúde? Exclusivamente a despesa assistencial. O salário do Eduardo Arins não compõe aqui para que o plano de saúde seja reajustado. A Unimed tem que dar conta de tirar lá daquela sobra bruta dinheiro para me pagar. Outro detalhe muito importante, o contrato entre Unimed Joinville e CREA Santa Catarina não tem e nunca teve nenhum tipo de remuneração para intermediário e nem para o CREA. Esse é um diferencial importante. Eu não vou falar nome de presidente aqui, mas nos anos mais recentes, os intermediários insistiram muito para participar do sistema. Qual é o papel de intermediário? Ele compra o plano da Unimed e revende na ponta para o beneficiário. Ele não vai fazer isso de graça, ele vai botar um spread. Esse spread ele é de 12% a 15%, tem intermediários que põem até 20%. Não existe a figura do intermediário no contrato do CREA Santa Catarina. Nenhum. E de nenhuma parte. Nem eu, que sou funcionário da Unimed, recebo nenhum valor variável ligado ao contrato do CREA. E essa é uma informação importante para o beneficiário, porque essa não é uma prática comum. Eu vou lhe dizer que é quase que uma prática inédita. Se vocês conversarem com outros conselhos de outros estados, e eu não estou falando aqui para em demérito das administradoras de benefícios, as conheço, as respeito, mas se o CREA conseguiu conquistar esse diferencial de não ter intermediário, ele precisa ser divulgado. Então, esse é mais um ponto muito importante. E tu podia falar um pouquinho como é que é o perfil do usuário hoje do nosso plano? Onde é que ele está concentrado? Se ele está mais em Joinville? Como é que é o perfil desse usuário? Essa também é uma preocupação muito grande, que também gerou alterações de ordem contratual, inclusive no passado. Embora o plano seja nacional, 93% dos beneficiários do CREA residem em Santa Catarina. Então, a gente tem um contingente muito pequeno residindo fora. E desses 7% que estão fora, tem uma concentração absoluta no Paraná e no Rio Grande do Sul. O que acaba demonstrando que muito provavelmente são pessoas que estavam aqui, que ingressaram no contrato de plano de saúde Unimed CREA Santa Catarina e acabaram se mudando para um dos dois estados por questões profissionais. Tá? Hoje existem... Até pela proximidade, pode ser que tenha empresas que atuem nos estados do Sul. Isso é natural que isso assim ocorra, né? Perfeito. E aí, Fabiano, tem um ponto importante que é de ganho comum. O sistema Unimed de Santa Catarina, sem dúvida, é o sistema mais organizado do ponto de vista de custo. Existe um controle mensal em grupos técnicos
para tabelas de materiais, medicamentos, hospitais. Então, quanto mais beneficiários nós concentramos em Santa Catarina, melhor é a performance do beneficiário. Seria uma estratégia, então, para melhorar ainda mais o plano. Isso. Na verdade, é quase que proibitivo comercializar para quem está fora de Santa Catarina. O ideal é que nós não comercializamos. Eu moro no Paraná. É importante que contrate lá com o Conselho Profissional do Paraná. Moro em Minas Gerais. É importante que contrate plano de saúde lá com a Unimed, com o CREA lá de Minas Gerais. Então, e esse é um controle muito rígido feito, tanto é que esse número não cresce. Pelo contrário, nós já tivemos um volume maior de beneficiários fora. O crescimento que o CREA teve nos últimos 10 anos, ele se deu prioritariamente, assim, 90% em Santa Catarina. Estamos quase chegando aí no 10 minutos faltando. no Vai, eu final, e falo muito, né, Alfredo? Não, nada. Vamos aproveitar. E assim, pela tua perspectiva, quando você olha assim, o plano, o nosso plano é um plano que tem uma característica bastante interessante, né? Ele é praticamente um plano coletivo, né? Mas até com uma característica meio que individual, né? Porque hoje o que a gente observa é basicamente nós temos essa atribuição de pagar o nosso plano lá, e basicamente temos o nosso interveniente, nosso contratante é o CREA. Que sugestões tu daria para o grupo de usuários para a gente melhorar essa relação, melhorar a gestão, olhando sempre para esse cenário para frente? Melhorar que é a comunicação também, que é comunicação. uma coisa muito reclamada pelos usuários. Perfeito. Eu preciso só fazer uma observação. A gente nunca pode usar a expressão individual para esse plano, porque daqui a pouco alguém vai fazer um corte aqui e pode gerar problema jurídico para a Unimed. Existem 3 tipos de plano que podem ser comercializados no Brasil. Os individuais e familiares, que são aqueles que qualquer um pode contratar. Nós, na Unimed Joinville, não comercializamos esse tipo de plano hoje, e essa é uma faculdade da operadora. A operadora escolhe se quer comercializar ou não. Existe o plano coletivo empresarial, que os empresários contratam para os seus empregados, né? E existem os planos coletivos por adesão, que tem essa característica. O nome adesão, ele objetiva justamente traduzir isso que você falou. Eu escolho se eu quero entrar. O plano está lá, disponível. Sugestões, dicas, considerações importantes. Mutualismo. A gente precisa dormir e acordar com essa palavra na nossa cabeça. Vai ter momentos bons, que obviamente todo mundo vai querer estar abraçado. E vai ter um momento ruim. A força está na coletividade. Está na coletividade. A grande dificuldade é, às vezes, até por circunstâncias individuais, eu preciso abandonar a coletividade para poder resolver um problema particular. Mas o ideal é que a gente lute incessantemente contra isso. Porque o que vai cuidar da perenidade deste contrato é a coletividade, é o mutualismo e a pujança das profissões de responsabilidade do CREA. Eu vejo, eu consumo conteúdo e eu percebo, por exemplo, eu tenho muita proximidade com o pessoal do CREA Júnior. Nós somos com certeza o CREA de Santa Catarina é o único CREA que tem esse convênio com o CREA Júnior. Então, acabei de fechar uma parceria aqui, na semana passada, a gente vai participar, vai fomentar um evento do CREA Júnior para 500 pessoas nos próximos dias, no próximo mês. Então, eu acredito muito nesse investimento. O CREA tem uma preocupação muito grande com isso, de proteção institucional, né? O CREA não fica nos pedindo esse tipo de apoio, porque o CREA não quer misturar as coisas. Então, existe uma proximidade nossa, principalmente com o CREA Júnior. Eu acho que esse grupo de jovens, seja o CREA Júnior, seja o recém-formado, e por último, mas não seria uma parceria ganha-ganha? Não, a questão não é de parceria ganha-ganha. Eu acho que tem uma preocupação institucional do CREA nas abordagens que a Unimed faz dentro dos eventos. Eu não conheço exatamente a lei das autarquias, mas certamente existem preocupações do próprio Conselho nessas vinculações. Como eu disse aqui, nesses 22 anos, todas as nossas conversas iniciam com essa preocupação de lisura, transparência, e é isso, no fim das contas, se não começa por aí, a tendência de dar errado é muito grande. Agora, outra questão importante, Fabiano, para continuar respondendo a tua pergunta, o recém-formado. Esse profissional, ele precisa ser abordado, e não só pelo CREA,
principalmente lá nas pontas. E o engenheiro, a gente conversou num evento esses dias, né, Norton? Aí tu fizesse uma pesquisa e acho que a gente chegou à conclusão de que o profissional de engenharia não sabia do plano do CREA. Não. Então, o que ocorre? Na juventude, ali nos 25 anos, recém-formado, ele não vai precisar do plano de saúde. E ele não vai se preocupar em contratar. Não é prioridade. Não é a prioridade. E ele não entende o lugar que ele ocupa, que é de base da pirâmide. Ele precisa cuidar do mutualismo agora, para que lá, Lá em daqui cima 30 ele não vai anos... participar. E lá daqui 30 anos ele vai olhar para baixo, ele vai ter lugar de fala, inclusive. Ele vai poder falar, olha, eu entrei quando jovem para poder Garantir. chegar na minha velhice. Então, eu acho que esse trabalho da classe, e aí eu volto, né, para a união da classe de vocês, eu acho que esse é o grande segredo. E, sem dúvida, esse exercício que nós estamos fazendo aqui, de ouvir. Ouvir. A gente precisa ouvir. Ninguém é dono da verdade. Ideias estão aí aos montes, né? Todo dia nasce um Albert Einstein, todo dia nasce um Charlie Chaplin, todo dia nasce um Pelé, e a gente não pode imaginar que não venha uma excelente ideia de fora, até de fora do nosso sistema, de fora do nosso grupo. Então, acho que estar atento a isso também é um desafio. Perfeito. Bom, estamos chegando aos finalmente, né? Eu acho que foi um bate-papo muito importante, né? Temos algumas perguntas via chat e isso futuramente a gente vai responder individualmente ou colocar no nosso grupo, ou já proposta aqui de continuarmos com esse bate-papo num ou futuro podcast, né? Porque certamente muitas pessoas, muitos usuários irão ver essa gravação e aí vai surgir ideias que a gente possa aproveitar. Então, deixo aberto para as considerações finais. Norton, Fabiano, Eduardo. Nós só temos que agradecer a gentileza, a disponibilidade do Eduardo, que já desde uma conversa ou conversas iniciais se dispôs a trazer as informações, clarear as situações, e nós realmente contamos com você para continuarmos dialogando, porque desse diálogo vão surgir boas ideias. Eu acho que quero terminar aqui a minha consideração usando um pouco dessa palavra que é muito forte, que é a questão realmente da coletividade. Eu acho que a força do grupo desses usuários aqui está em a gente realmente manter essa coletividade, esse princípio de realmente a gente buscar ter sempre um foco dessa sustentabilidade, né? O Eduardo falava muitas vezes que o jovem ele não consegue ter a sua posição na base da pirâmide. É o meu filho de 20 anos, quase não usa o plano, né? Mas basicamente é isso, né? A gente tem que ter que empurrar assim, o Renato tem que usar, né? E deixar essa mensagem para o nosso usuário. A gente continua fazendo com que o nosso grupo ele cresça realmente, né? Então você que tem aí de repente algum amigo, né, que também faz parte da Unimed, possa disponibilizar no grupo de usuários ali o contato para a gente aumentar, até porque a gente tem outras estratégias, a gente quer ter a Unimed como nossa parceira, né, e estreitar cada vez mais essa possibilidade junto ao CREA Santa Catarina da gente ter essa perenidade do nosso plano. Muito obrigado, Eduardo, aí pela sua participação, pela disponibilidade. Eu que agradeço. As respostas, Alfredo, a gente já tinha combinado, passem todas serão respondidas, a gente só tem que combinar aqui o melhor meio, né, para que a gente faça essas respostas. Eu agradeço. Eu vou só dar um exemplo aqui, como às vezes as coisas começam pequenas e daqui a pouco tomam uma proporção importante. E esse é o segredo da coletividade. Lá em 94, né, não vou nominar, mas fiquem à vontade aí, eu tenho medo de esquecer alguém, mas 2, 3 ou 4 pessoas conversaram, engenheiros, e um era o Adonis, que é o nosso gerente geral e era à época,
vamos montar um plano de saúde? E 3, 4 pessoas pensaram em algo que hoje virou a cobertura de 23.400 pessoas. Durante a pandemia, logo depois dos reajustes, nós começamos, ainda por pedido do presidente Kita, a fazer algumas reuniões virtuais. Eu não sei se vocês participaram de todas ou de algumas, eu sei que nós nos encontramos. E eu me lembro que a primeira reunião tinha 10, depois a gente fez uma reunião para 20, e a gente precisa conversar, né? A Unimed tem um balizador que é de ouvir. De novo, nós buscamos a excelência e nós sabemos que nós só vamos chegar e construir a excelência ouvindo o nosso cliente. Então, agradeço, me comprometo a sempre que possível participar dessas conversas com os beneficiários, na medida do possível aqui e sem nenhuma preocupação. Eu quero trazer tranquilidade para os beneficiários do plano. Essas 23.400 vidas estão bem cuidadas, bem protegidas. O plano é sustentável, ele não tem iminência nenhuma de catástrofe. Existem uma série de informações regulatórias que ficam disponíveis. E o mais importante, seriedade de todas as partes. Então, seriedade tanto do CREA, que hoje, como eu comentei, tem pessoas lá que debruçam tecnicamente sobre essas questões econômico-financeiras para proteger os beneficiários. E agora percebo que também tem um grupo de beneficiários do mais alto gabarito da compreensão técnica das coisas, que certamente vai trazer conteúdo para o nosso cliente que está lá em casa. No fim das contas, o que a gente quer é circular informação, porque gente informada é gente mais tranquila. Ok, então, muito obrigado aos participantes. Eu vou deixar aqui um contato do engenheiro Fabiano, que é o coordenador do nosso grupo, e aqueles que estão nos assistindo e que não fazem parte ainda do nosso grupo, entre em contato com o engenheiro Fabiano, 47 996 15 80 73. E estamos de braços abertos a acolhê-los em nosso grupo. Então, muito obrigado, até a próxima.